Sim. Perfeito. Tá. Então é uma linha do tempo rapidinho aí para a gente conhecer um pouco da trajetória da Ática, né? Então a empresa tem, em junho agora fizemos 33 anos de existência, né? Fundados em 97, em 87, desculpa. E antes, os primeiros anos a gente trabalhava com instrumental para neuro, toda a linha de instrumental para neuro, como por exemplo a Macon, que vocês devem conhecer. E nessa época os clipes já estavam em fase inicial de testes. Aí, só que os clipes naquela época não existia uma liga de titânio. A gente fazia os clipes em aço mesmo. E junto, o meu pai que fundou a empresa, ele, junto com o Dr. Atos, que era o neurocirurgião responsável da Santa Casa aqui de Belo Horizonte, desenvolveu o clipe, né? Fez quase uma cópia do clipe alemão. E até mais ou menos 93, os clipes estavam em fase de teste, já estavam sendo implantados em alguns pacientes, mas ainda não estavam em comercialização. Aí, somente então, em 94, é que a gente começa realmente, a gente faz o primeiro catálogo, né, você pode ver a primeira logo da Ágica lá bem rudimentar até, e a gente então começou a fabricar os clipes e vender, e os clipes eram fabricados numa liga de cobalto. Né, Posso fazer uma observação? pode. O interessante, assim, que a Ágica é uma empresa familiar, né? Então, ela veio do meu pai lá há 30 anos. E o que eu acho, assim, muito bacana é como ele pegou um clipe importado e fez a engenharia reversa, né? E hoje a gente está aí no clipe com a maioria do mercado, graças a Deus, com uma qualidade maravilhosa. E o bacana é que o meu pai tinha só a quarta série de grupo. Então, era um cara empreendedor, né? E isso eu acho bacana falar, porque faz parte da história, né? Vai lá. Meu pai era torneiro mecânico, trabalhava com peça para carro, né? E aí, através de amigos, ele começou a consertar instrumental cirúrgico, depois começou a fabricar e aí foi. E aí ia para a sala de cirurgia, mudava, adaptava, né, vários instrumentos e aparelhos. E aí, então, por isso que o médico, o doutor Atos, na época, confiou a ele essa produção do clipe, que na época, até então, não existia clipe nacional. Era só importado, basicamente alemão. E aí, então, a gente fez o primeiro catálogo. Aí a gente já começou acho que com 107 modelos de clipes, né? Que é basicamente o que tinha na época também, né? Entre temporários e permanentes. E aí, então, a gente vai ver que até 99, mais ou menos 2000, a gente não tinha Anvisa, né? Então, era tudo muito incipiente, era tudo assim, oficina de fundo de quintal e tudo. Aí a gente começou a ser exigido, né, pela Anvisa, a regularização, segundo a RDC 59, e aí a gente tira a autorização de funcionamento e começa a se preparar para tirar as boas práticas de fabricação. Deixa eu voltar aqui. Não, é só isso mesmo, aqui foi só a F. Desculpa. E aí, em 2006, a gente começa, então, a fazer o projeto e a desenvolver os clipes na liga de titânio, que é o material biocompatível, né, muito melhor e mais indicado para trabalhar com implantes. E aí, tanto a linha dos clipes permanentes, que são implantáveis, quanto a linha dos temporários, né, que são os clipes utilizados só para diminuir o fluxo sanguíneo durante a clipagem, também começam a ser produzidos em titânio. E aí, somente em 2008, né, quase que 8 anos depois, 6 anos depois, a gente consegue adequar todos os nossos requisitos para atender a RDC 59 e aí a gente tira as boas práticas de fabricação. E, ao mesmo tempo, logo em seguida, a gente já estava com tudo pronto também do projeto da Liga de Titânio, e aí a gente já lança, então, os clipes fabricados em titânio. E, sem dúvida, né, é o material, né, consagrado para implante. Em 2013, a gente então resolve, pelo sucesso do titânio, interromper a produção dos kits que eram fabricados em liga de cobalto. E até então a gente fabricava paralelamente as duas vezes, cobalto e titânio. Houve muita dificuldade, porque os médicos que estavam acostumados a trabalhar com cobalto, eles sentiram um pouco, porque o titânio é um material muito leve, é um material mais macio, e ele acaba dando menos pressão no clipe. Então, os médicos achavam que o clipe de titânio tinha uma pressão pequena, às vezes ficaram ainda nessa resistência da mudança aí.
hoje a gente vê que ninguém mais fala do cobalto, né? Pode vir aí que a liga, a comparação da liga do titânio puro, a liga do titânio do meio que a gente trabalha e a liga do cromo cobalto. Isso aí é uma imagem, né, de ressonância magnética para vocês verem o quanto é melhor a imagem, o estudo de imagem, né, na ressonância magnética, os artefatos produzidos, né, que dificultavam muito o diagnóstico, não existe tanto na liga de titânio. Puxa, interessante saber que houve essa resistência, né, dos cirurgiões. Mas teve. Olha só, interessante, né? Porque, apesar de eles saberem que o material era biocompatível, e também o magnetismo dele, né, ele é amagnético, ele não tem magnetismo nenhum, porque na ressonância magnética ele pode até sair do lugar, né? Com um fluxo magnético muito alto, ele pode sair do lugar e matar o paciente dentro da câmara lá, da ressonância. Mas mesmo assim eles achavam que o clipe tinha pouca pressão, ele fazia pouca pressão e eles ficavam inseguros de que o clipe realmente ia clipar o aneurisma. Em 2014, então, a gente, né, em função também da necessidade do mercado, os clipes, em função dessa também insegurança dos médicos, né, os clipes, quando clipavam os aneurismas gigantes, eles ficavam realmente inseguros e às vezes até abria mesmo, porque a pressão do aneurisma gigante é muito grande. Aí surgiu então o clipe sobre reforço, né, que ele é um clipe de reforço e ele vai, você observa que tem um furinho na ponta, ele vai encavalado no outro clipe, que é justamente para redobrar a pressão do clipe. Aí, esse aí é um modelo único, só tem um modelo porque a função dele é só realmente encavalar no outro para reforçar a pressão. Em 2015, a gente, né, dá um passo grande aí, né, que acho que para o distribuidor também foi um ganho muito grande, e para todos nós, porque além da embalagem ter ficado muito bonita, muito funcional, na questão da visualização, a gente tinha antes uma embalagem no papel glaucirúrgico, porque a validade do clipe, na verdade, pelo implante ser de uso único, né, o clipe é uma material de uso único, abriu, perdeu a esterilização e joga fora, não tem jeito. Aí dessa embalagem, então, a gente conseguiu, né, fazer uma embalagem muito mais resistente, onde ela é uma associação do PET, né, um blister de PET atrás com o TAI. E aí a esterilização aí passa para 5 anos. A gente tinha 2, a gente ganha 3 anos nessa embalagem. Aqui são as nossas baterias também, que foram também lançadas em 2015, até em função da nova embalagem do PET. Uma embalagem também que a gente desenvolveu em função da dificuldade dos médicos de visualizar o clipe, de escolher o modelo e tamanho adequado para o aneurisma, né? Que na verdade eles definem o clipe a ser usado na hora que eles dissecam todo o cérebro, chegam no aneurisma. Então aqui eles têm a possibilidade de trabalhar com 2, 3, até mais baterias, né? Com múltiplos de 30. Em 2019 a gente também, né, atendendo a requisitos que não param de exigir cada vez mais, e também em função do nosso caminho aí para conseguir a ISO 13485, né, que é a ISO específica nossa, a gente implantou também o nosso sistema de sala limpa, que é onde acontece hoje o nosso processo, vamos dizer assim, processo limpo, né, de produção. É onde acontece os últimos testes de controle de qualidade, a limpeza dos clipes, a embalagem, né, no PET e no type, e daí então a gente manda para uma terceirizada para esterilizar. Terminando aqui a nossa linha do tempo, eu queria também convidar vocês, né, para assistir um videozinho institucional que a gente tem, que inclusive está no nosso site. Vocês podem também acessar e usar para treinamento ou para interno, ou até para mostrar para algum cliente, se for o caso. Aí vocês me falam isso, vocês vão conseguir visualizar se o vídeo vai passar. Se o som tá bom. A Ática é uma empresa que atende o mercado de neurocirurgia há mais de 30 anos. Fundada em 1987, vem se especializando na fabricação de implantes para aneurisma cerebral. A Ática atende todo o Brasil, com uma rede de distribuidores especializada e comprometida. No exterior, a marca
marca Ática vem ganhando mercado e já está presente em países como México, Colômbia, Paraguai, Argentina, Chile, Bolívia, Nicarágua, Guatemala, Índia, Mongólia, Quirguistão e Zimbábue. Nossa empresa possui o certificado de boas práticas de fabricação da Anvisa desde 2008. Contamos com um sistema de gestão da qualidade em permanente evolução. Hoje, a Ática está se adequando para atender às normas internacionais da ISO 13485 de 2016, dando mais um passo na busca pela excelência, eficácia e qualidade de seus produtos. Os clipes Ática são produzidos em liga de titânio, segundo o padrão internacional exigido pela norma ISO 9713 de 2002. A produção dos clipes segue um rigoroso padrão. Cada clipe, individualmente, passa por cerca de 60 verificações durante o processo produtivo. Cerca de 70% do processo produtivo é feito à mão. Profissionais altamente qualificados e experientes são responsáveis pela produção dos clipes, assegurando a simetria dimensional, excelente acabamento superficial e uma força de fechamento padronizada. Os clipes passam por um rigoroso controle de qualidade que avalia as dimensões e a funcionalidade de cada peça antes de serem enviadas para a embalagem. Os clipes Ática foram testados e são compatíveis com o ambiente de ressonância magnética, garantindo o selo de compatibilidade magnética. Em janeiro de 2019, a empresa implantou o sistema de salas duplas com classificação ISO 7 e ISO 5. A instalação das salas garante um controle microbiológico e de particulado igual aos controles adotados internacionalmente. Nas salas são realizadas as etapas de controle de qualidade, embalagem, e rotulagem. Os clipes Ática são produzidos em mais de 150 modelos, em tamanhos e formas diferentes. Nossa variedade atende aos mais diversos casos de aneurisma cerebral. Os clipes, uma apresentação funcional e segura. Sua embalagem garante a esterilidade por 5 anos, nas condições ambientais normais. Além disso, oferecem uma excelente visualização dos clipes para auxiliar na escolha do modelo mais adequado para a utilização pelo neurocirurgião. A Ática orgulha de ser uma das poucas empresas latino-americanas fabricantes de clipes para aneurisma. Nós nos colocamos à disposição da neurocirurgia para continuar servindo sempre e com qualidade. É isso aí, gente. Muito legal. Se alguém tiver alguma pergunta ainda, eu vou passar agora para a Gisele, eu vou parar minha apresentação aqui. E a Gisele vai começar a falar um pouquinho
Ah, não, mentira, eu acho que é que eu inicie, Zé, falando do aneurisma rapidinho. Pode ser, né? Pode falar, pode falar. Então tá. Então eu vou Fala voltar mais uma aqui. coisa mais rápido. Peraí que eu estou menos acostumado com esse zoom. Vocês estão vendo aí o treinamento? Não, né? Sim. Tá, já apareceu. Apareceu, né? Ah, tá. Então vamos lá, rapidinho aqui, ó, só mais uns slides, a gente vai mostrar. Deixa eu voltar para o início aqui, que eu estava fazendo um teste pela hora antes de vocês chegarem. Então, o nosso programa de treinamento, a gente vai falar 3 pontos aqui rapidinho, só falar um pouquinho de definição de aneurisma, né, para se tiver alguém aí que seja um pouco mais leigo no assunto. Depois a gente vai apresentar um pouquinho dos produtos da Ática, basicamente os kits aplicadores. E aí no final a gente vai falar um pouquinho sobre as advertências e precauções que a gente tem que tomar enquanto o Distribuidor, né? distribuidor, né, e quem está aí na linha de frente, né, como instrumentador, como vendedor, é interessante observar. Aí então, assim, só para quem aí talvez não tenha participado de nenhuma cirurgia ainda, não saiba como funciona o clipe, né? O aneurisma, então, é essa saliência que dá nos vasos, né, no cérebro. E aí, no caso, a gente trabalha, né, com AVC, né, no caso, hemorrágico, né, porque o clipe não é indicado para tratamento do AVC isquêmico. Então, a gente trabalha com aneurisma rotos e não rotos, né, rompidos ou não rompidos. Lógico que os rompidos exigem uma certa urgência, né, são cirurgia de urgência. Aqueles aneurismas não rompidos, eles podem, né, ser objeto de uma cirurgia eletiva e não ter tanta urgência. Lógico que existem tratamentos que são com medicamento e tudo, mas geralmente, quando se descobre aneurisma, hoje em dia, né, com um diagnóstico fácil aí, com o pagamento, né, do implante pelo SUS, está muito fácil. A gente realmente viu de uns anos para cá, né, a ocorrência de derrames, né, igual a gente falava antigamente, né, muito menos incidências. Então, vou colocar aqui um vídeo rapidinho, só para vocês terem uma ideia de uma clipagem, né, de uma cirurgia. Vai ser, vou até adiantar aqui para a gente ver o momento da clipagem, só para vocês terem uma ideia de como é que é colocado o clipe. Esse é um clipe ádico mesmo, de um doutor parceiro nosso. Esse aí é um clipe fenestrado, né, aquele que tem um anelzinho. Geralmente aí o aneurisma está atrás, está embaixo. Então ele não consegue acessar por baixo, aí ele tem que abraçar a veia que está em cima, a artéria que está em cima, para clipar e fechar o aneurisma que está embaixo. Então às vezes o acesso é muito complicado. Saia livre, aqui, é parte da... Ô, Adilson, corta o som do vídeo para a gente poder te ouvir. Bem alto. Está me ouvindo? Show, agora dá para ouvir você. Então, não sei se deu para entender, o que eu estava dizendo que ele está usando o clipe fenestrado, né, que o aneurisma está embaixo da artéria aí, e aí ele precisa clipar embaixo, o acesso é muito complicado, então ele precisa usar um clipe fenestrado, porque esse clipe tem uma bolinha, ele tem uma alça, né, ele vai abraçar a artéria e clipar embaixo. E depois que ele clipa,
Geralmente ele usa o clipe temporário, né? Aí não está mostrando o clipe temporário, já deve ter tirado, né? É só um pedaço da cirurgia. Esse vídeo é muito grande, então Aí ele deve ter usado o temporário e tirou o temporário. Na hora de clipar, geralmente ele tira o temporário, que é só para diminuir o fluxo até ele clipar. E aí ele, com o Doppler aí, né, ele está verificando se a circulação continua no vaso normal. Ele vê se precisa mudar de lugar o clipe, ou se o clipe está bem posicionado. Aí ele vai dissecando o aneurisma. É interessante, depois que ele clipa, né, a bolha, aquela bolha que dá o aneurisma, ele não deixa ela lá, ele funciona ela, ele fura ela, drena o sangue. Disseca, né? Porque se ela continuar lá, ela pode estourar depois e dar o AVC do mesmo jeito. Então ele tem que fechar mesmo as paredes do vaso, estourar a bolha e o clipe tem que continuar segurando a parede do vaso normalmente. Então é isso. Eu vou aqui. Tem outro vídeo aqui, mas é ilustrativo, é quase que a mesma coisa. Agora, então, vou passar a palavra para a Gisele um pouquinho, para ela falar um pouquinho sobre a linha dos clipes e dos aplicadores. Vou parar minha... esqueci aqui, tem que parar minha apresentação. Vai lá, Gisele. Ok. Ok. Eu dei um negócio, parou aqui, peraí. Aí, agora sim. Bom, os produtos, né? Como a Adilson falou aí, há muitos anos atrás, a gente se especializou somente nos clipes de aneurisma. Paramos aí com os instrumentais, né, neurocirúrgico, e especializamos realmente nos clipes. Então, os produtos da Adica hoje são os clipes e são os aplicadores, né? Que a gente precisa do aplicador para poder aplicar, para fazer a aplicação dos clipes. Então, os clipes, né? São vários clipes. Os aplicadores, geralmente, são dois pares, que é sempre para mini e para standard. Então, nós temos aí mais de 150 modelos, né, de aplicados de clipes. Temos os temporários, como a Adil falou, os temporários são os amarelinhos, né? São esses amarelinhos. Eles são só para cortar, para diminuir o fluxo ali entre o aneurisma, só para diminuir enquanto o aneurisma é clipado. Depois eles são retirados, né? Eles não são permanentes. Os permanentes, como eu já falo, é permanente mesmo, são os verdinhos. Aí nisso nós temos vários modelos. Baioneta, fenestrado, ele falou que esse tem um anel, né, o curso sobre força. Então, posso fazer uma pergunta? Pode, fica à vontade. Qual que é a diferença efetiva entre o temporário e o permanente? Existe alguma diferença de material ou da força aplicada? O que aconteceria, por exemplo, se o cirurgião, sei lá, deixasse um temporário lá, esquecesse o temporário e deixasse no paciente? Só para ficar claro para a gente exatamente a diferença entre um tipo e outro. Certo. A diferença é o seguinte, o material é o mesmo, tá? O material, a liga de titânio, o material é totalmente o mesmo. O que acontece é que a pressão dele é um pouquinho menor. Por quê? Se você, vamos supor aqui, ó, o aneurisma é isso aqui. Vai pôr um aqui e outro aqui para diminuir o fluxo. Se ele for forte, se ele tiver com muita pressão, ele pode apertar demais a artéria, né? Depois, na hora de tirar, ele pode rasgar a artéria. Entendeu? A diferença é essa, então ele tem menos pressão. O temporário já tem mais pressão, porque a partir do momento que você colocou, ali você não vai tirar mais. Você não vai tirar mais. Exatamente. Perfeito. Agora, igual a sua pergunta, se eu coloquei o temporário e eu esqueci ele lá, né, o médico esqueceu ele lá, não tem problema nenhum, ele não vai soltar. Ele pode ficar lá também, não tem problema nenhum. Okay. Não é essa a função dele, mas se caso acontecer, não tem problema nenhum. Perfeito. Obrigado. Ficou bem claro agora. Na verdade, sim, se ele esquecer um lugar onde ele vai comprometer a circulação, pode ter problema.
Mas já aconteceu o caso, já aconteceu o caso do temporário ficar implantado, porque às vezes o risco do paciente é menor retirar do que deixar. Ele deixar. Sim. Então isso aí é a conduta do médico que vai dizer. Então é exatamente por isso que ele é feito do mesmo material, porque se ele de repente por um acidente, uma necessidade, ele precisar ficar implantado, ele não vai ter problema nenhum, porque ele vai agir como um implante normal. Perfeito. Como o Zé falou, ele não pode também ficar muito tempo prendendo a artéria, porque se ele ficar prendendo a artéria muito tempo ali, ele tá bloqueando o sangue, a circulação. Sim. Então, até mesmo vai dificultar a oxigenação, né, do sangue e do cérebro, e até mesmo se ele tiver pressão grande demais, ele vai mastigar aquela artéria ali, ele vai danificar a parede do vaso. Então, por isso que ele tem que ter pressão menor. Porque ali ele tá simplesmente diminuindo o fluxo, né? ele está fechando onde é para o sangue passar. No caso do aneurisma, não. No caso do aneurisma, ele está fechando dois lados da parede, onde ele tem que realmente que fechar para não vazar. Então é isso. Basicamente, né, de forma leiga, é isso. Perfeito, perfeito. Obrigado. Bom, como a Adis falou também, a gente tem o nosso certificado de ressonância magnética, nós fizemos na Alemanha, tá? É alemão. Então, assim, a ADICA garante a segurança de todos os nossos clipes, em qualquer aparelho de ressonância magnética, até 3 teslas, que é o mais alto, né? Tem de 1,5, geralmente os hospitais é 1,5, mas tem alguns de 3, então até 3, inclusive, principalmente o titânio, ele é um material que ele é bem melhor para a ressonância, porque você consegue ver ele praticamente, quando era cobalto, ele aparecia tipo um borrão. O titânio não, o titânio quase que aparece como se fosse um raio-x, né? Aparece bem mesmo. Então, assim, esse certificado que a gente tem de ressonância, nós fizemos na Alemanha, então, assim, é super seguro, viu? Vocês podem ficar, assim, tranquilos, podem falar com o médico. A pessoa que colocar o clipe pode fazer ressonância tranquilamente, em até 3 teslas, que não tem problema nenhum. Inclusive, gente, assim, é muito comum a gente ser solicitado, hospitais, médicos que pedem a gente... Pacientes também, né? Tem pacientes também. O paciente chega com um clipe implantado para fazer outro tratamento, ele precisa fazer ressonância, às vezes o médico pergunta se ele tem um clipe, aí o médico quer saber que ano que ele foi implantado, que ano que é aquele clipe. Se é seguro fazer a ressonância. E a gente tem esse protocolo, a gente tem esse costume de mandar essa declaração para o paciente mesmo, ou para o hospital, ou para o médico, para garantir a segurança desse exame. Pois é, tá vendo? Aí já o titânio ele já aparece, quase aparece, esse é um fenestrado, já aparece até a bolinha dele. É bem mais seguro, o médico já consegue ver a localização e o clipe certinho lá. Nosso controle de qualidade, como mostrou no vídeo, todos os clipes, um a um, passam por mais de 60 controles. Por quê? Porque a nossa produção, ela é uma boa parte manual, né? Ela tem a matriz, tem tudo, bate lá, mas a finalização é praticamente manual. Então, por isso que tem várias conferências. Então, cada clipe, ele é visto no microscópio, é medido várias vezes, em várias fases da produção, até passar pelo controle de qualidade, o último controle, para avaliar a força de fechamento, para avaliar a mensuração da força, né? Ranhura, se ele tem ranhura, se ele está perfeito, se não está. Um detalhe que for fora do padrão, ele é descartado na produção. Ele não passa para frente. Então, realmente, o nosso controle de qualidade aqui é bem rígido, até porque a gente segue bem à risca as normas, né, da Anvisa. A apresentação dos clipes, como já falou e a Adilson falou, nós mudamos a nossa apresentação, nossa embalagem, que é do Tyvek e PET, né? Justamente ela ficou bem melhor para visualizar, além da vantagem enorme, né? Que o nosso concorrente, inclusive importado, a validade de esterilização deles são só 2 anos, a ADICA é a única que tem 5 anos de validade, né, na esterilização. Essa embalagem também é exclusiva à ADICA, nenhum outro fabricante de clipe tem, né? Só a ADICA. E como você sabe, quando a gente fala, é unitário e é estéreo, ele já vai estéreo. Né? Ele já vai estéreo
Para ele chegar no hospital, na máquina já está estéril. Lá é só a instrumentadora tirar e colocar no campo. O vídeo da Gisele parece que parou, né? Opa, acho que congelou. É. Voltou. E nessa dele, congelou? Ah. Deu uma congelada aí. Clica aí no slide para passar, para ver se está ok. Deu? Passou? Passou. Tá vendo? Voltou. Voltou? Ah. Então, na embalagem, como vocês podem ver, tem todas as informações do clipe. Né? O modelo, o tamanho, a força de fechamento, que é esse F aí, que cada um tem particularmente, né? Que é medido. Então, tem o lote, tem a série, tem a data de validade, tá? A embalagem secundária. Essa embalagem secundária, ela é resistente, né? Dentro dela vai as etiquetas, vão 6 etiquetas, com todas as informações dos clipes. Todas as informações mesmo, lote, série, todas. O que acontece? Por que 6? Por quê? A partir do momento que você leva para o hospital, ou para a sua empresa, você vai fazer o seu controle. Então, você vai deixar um no seu controle, um na papeleta do paciente, um você pode colocar até na nota fiscal. Então, a gente manda até a mais, porque cada distribuidor trabalha de um jeito. Isso é bem importante. Né? Isso, exatamente. Justamente por quê? O que é o mais importante para nós é a rastreabilidade. Então, a gente precisa rastrear esses produtos, então, por isso, a gente faz esse trabalho assim, até com etiqueta a mais, justamente para não ter problema, né? Inclusive, se o paciente quiser a notinha dele lá, colocar uma também, para ele saber o clipe que ele colocou na cabeça, né? Então, tem a mais por causa disso. Então, é interessante. Se a gente tiver pergunta aí, pode ir fazendo. Então, a embalagem é essa. Geralmente vai na caixa, mas essa aí é quando você pede, as pessoas pedem a reposição. Então, na reposição, vai nessa caixa secundária aí. Tá? Mas, geralmente, o que vai para o bloco cirúrgico é naquela caixa que eu vou mostrar agora, que é a caixa que é a bateria, né, no caso. Vou mostrar agora. Então, aquele é o temporário, amarelinho é temporário. Esse verde é o permanente, são os permanentes. Aí a caixa é essa, ó. A caixa também é exclusiva Asca também. Como vocês podem ver, a visualização dela ficou muito boa. Os médicos, os neurocirurgiões estão, assim, elogiando, graças a Deus, porque é uma caixa que você consegue visualizar os clipes lá dentro. Porque na hora da cirurgia, o que acontece? Você coloca essa caixa no campo lá, o médico abre a cabeça, ele não sabe o que ele vai, ele não espera, ele não sabe o que ele vai ver lá. Então, vai depender do que ele abrir e ver. Então, é na hora que ele tem que escolher o clipe que ele vai usar. Então, com uma visualização bem melhor igual a essa, ele consegue, na hora da cirurgia, falar, não, eu quero esse. Não, eu quero esse. Sabe? Então, é bem melhor. Porque o importado, imagina essas caixinhas, né, que é a secundária, tá dando para vocês verem? A instrumentadora vai ficar assim para ele, ó. Ficar assim para ele. Esse, doutor? Não. Esse aqui, doutor. Você tá entendendo? Então, assim, o importado é assim, acontece. Então, fica complicado para, na hora da cirurgia, ele saber qual clipe ele vai usar. Sim. Então, essa embalagem ficou, assim, super importante, né? Ficou bem bacana, justamente por causa da visualização. Perfeito. Ela pode ser acoplada em várias, uma em cima da outra, depende da demanda do hospital, né? Vamos supor que a demanda é muito grande, você tem que ter um estoque maior naquele hospital, então você pode colocar lá uma bateria de 30, 60, 90, né? E aí, o médico também pode escolher lá os clipes que ele quer colocar, ele quer que esteja em estoque lá, né, no bloco, né? Aí, tá vendo que ela pode sobrepor uma em cima da outra? E esse bloco pode ser esterilizado com os clipes dentro, Gisele? Bom, na verdade, tem algumas na verdade, não poderia, não pode.
Mas essa caixa ela foi feita para justamente para ela pode ir até 100 ciclos para entrar na esterilidade, né? Mas acontece o seguinte, ela não foi feita para isso. Por quê? Porque o clipe já é estéril dentro dela. Se você esterilizar essa caixa, você vai estar reprocessando. E isso é contra as normas da Anvisa. Entendeu? Assim, o reprocesso é totalmente proibido. Então, no reprocessar, quer dizer que você está esterilizando 2 vezes. Como ele já está estéril. Nossa, que... Entendeu? Então, infelizmente, tem gente que já fez isso. Vou até mostrar para vocês aqui. O que acontece? Muita gente já colocou isso no autoclave. E a caixa, e ela vem escrita lá, não autoclavar. Não autoclavar. Não é que ela vai derreter nem nada. Mas é justamente por causa disso aí. O que garante para a gente? O clipe já está estéril. O que garante para mim que se eu colocar essa caixa com os clipes dentro do autoclave, aquela quantidade de calor não vai alterar na minha propriedade? Exato. É isso que a Anvisa fala, por isso que ela fala, não pode reprocessar. Exato. Né? É questão de segurança. Então tem muita gente que põe, vou ver se dá para vocês verem aí. Aqui, ó, isso aqui foi um clipe que foi do autoclave. Foi pro autoclave. Olha só. Olha aqui. Vê como é que fica a embalagem? Aham. Isso dá para vocês verem. Vou mostrar o normal. Sim. Ó, o normal. Sim. Dá para ver? Olha Deformou atrás. a embalagem. As informações estão aqui. Isso aqui é o type. Olha como é que ele fica lá dentro. Eu perdi todas as informações. Exatamente. Ele virou o quê? Ele virou um plástico. Ele encolhe todo, você não consegue ver mais nada. Calor, umidade, pressão. Exatamente. Então, o que acontece? Eu perdi esse clipe, infelizmente. Exato. Né? É isso que a gente tem que falar muito com as instrumentadoras, o pessoal do hospital, para não colocar no autoclave, porque, infelizmente, a gente perde mesmo. Porque nada me garante que esse clipe agora está funcionando normalmente. Exatamente. Ele ter passado por tanto calor, não sei a quantidade de calor. Exato. Né? Ah, mas é o ambiente hospitalar, nós já tivemos um caso onde colocaram um motor nosso, computadorizado, na autoclave. Meu Deus! O motor de 150 mil. Foi derreter o motor. E aí depois que acontece não foi ninguém, né? Exatamente. Por isso que é bom ter um instrumentador, uma pessoa no hospital. Por isso que é bom vocês terem uma equipe dentro do hospital, um instrumentador, que possa tomar conta do material. Né? Exatamente. Você falou, uma coisa cara, acontece um negócio desse e aí. Exatamente. Falou, filho feio não tem pai, né? Não foi ninguém. Não foi ninguém. É complicado. Caso esse clipe seja contaminado, tem como reesterilizar só o clipe para utilizar no paciente? Digamos, não foi aplicado no aneurisma no paciente, de alguma forma contaminou, caiu na hora de abrir a embalagem, porque como a gente está em campo, geralmente a instrumentadora está em campo junto com o cirurgião, é a circulante de sala que vai abrir o clipe para a gente, né? Se ocorrer o risco de cair, contaminar esse clipe, pode ser esterilizado? Olha, a partir do momento que abriu a embalagem, já se perde. Porque ele estava estéreo. Aí ele já não está mais estéreo e eu não posso reesterilizar. Isso é norma da Anvisa. Exatamente. Você não pode garantir nada, né? Depois disso. Não posso. Exatamente. Não posso. Thaís, eu queria falar. O clipe, sim, pode estar em perfeito estado, porque ele é feito de metal. Ele pode até estar com a pressão boa, porque ele de repente ele caiu da sua mão e eu posso esterilizar e voltar com ele. Entendeu? Poderia, né? Se a gente for olhar as propriedades mecânicas dele, ele está perfeito. Tanto que, por exemplo, se a gente for ver a validade dele depois de implantado, ele vai ficar 20 anos, 30 anos na cabeça de um paciente. Não, o resto da vida. Ficar bem. O problema é realmente a esterilização. Existem alguns clipes, antigamente o clipe não era estéril. Existem hoje, tanto a Esculap como a Sujita, né, o B-Brown, o Mizuho, né, eles têm apresentação de clipe aberto, solto. Só que isso, eu não sei nem como é que eles conseguiram entrar no Brasil, porque a Anvisa não permite. É o que a gente falou, é material de uso único. Abriu, perdeu. Infelizmente, assim, os hospitais e os distribuidores, às vezes, levam prejuízo, porque o hospital, às vezes, abre 2, 3,
abriu errado, né? Às vezes nem porque caiu sujou, mas abriu e não quer usar aquele modelo, aí tem que abrir outro, né? Infelizmente tem que pagar, porque abriu, perdeu, ou implanta ou joga fora. Infelizmente é assim. A gente tem que educar, né? Educar o cirurgião, educar o centro cirúrgico, né? Exatamente. Educar a circulante, que é uso único e não tem Tentar fazer reprocessamento. um treinamento bacana com eles, porque é Antigamente complicado. era igual parafuso de coluna, era tudo aberto, né? Mas aí Acaba com o autoclave. são produtos totalmente diferentes. O parafuso ele pode ser esterilizado porque a função dele é só parafusar. Ele não tem uma função. Agora, por exemplo, o clipe quando é aberto, por exemplo, ele pode ir no aplicador e voltar para a bandeja, não sei quantas vezes, e aí cada vez que a gente aperta ele vai perdendo pressão. Então, se ele for apertado mais de 10 vezes, a gente já não garante. E a gente tem um teste aqui, que é um teste, inclusive, que tem na norma, que é um teste de degradação de força de fechamento. A gente abre ele 10 vezes. A gente faz isso amostralmente. 10 vezes. E se depois de 10 vezes ele perder mais de 5% da pressão dele, ele é descartado. Porque realmente, se 10 vezes ele abriu e ele perdeu 5%, se ele for aberto e fechado 20 vezes ou mais, quem me garante que esse clipe tá bom para se implantar? Que ele está com pressão suficiente para fechar o aneurisma? Então é complicado. Né? Muito complicado. Não tem como saber, é isso aí. Além da questão de segurança da esterilidade, é a questão da força do que a gente fala, né? O uso pretendido dele depende da força. O clipe ele só vai ser suficiente se ele tiver força suficiente para clipar o aneurisma, para fechar o aneurisma. Não é um parafuso. E nós somos risco 4, quer dizer, é o risco máximo, né? Sim. Então é um risco muito alto. Então por isso que a Anvisa ela preferiu colocar a garantia na esterilidade do que no produto, assim, em si, no material em si. Então, a garantia que a exigência dela é justamente a esterilização. Então, porque a validade dele é a esterilização. Porque o do produto mesmo é eterno. É eterno, não acaba nunca. Né? Vai ficar na cabeça essa vida. O negócio é realmente a esterilização. Então, abriu ali, ele deu a esterilização, infelizmente, é norma. Sim. A gente não tem como reesterilizar ou reembalar, infelizmente. Então, às vezes a gente troca em alguns momentos, caso a caso, a gente troca alguns clipes, dependendo. Assim, mas assim, se você me dá, eu jogo fora, eu segrego e te troco por um novo. Aí eu garanto para você que é o novo. Eu nunca vou reesterilizar e nem reembalar. Entendeu? Se caso acontecer isso, lá, me troco por um novo. Tá certo? Perfeito. Certo, muito interessante saber isso, as informações aí. E eu também tenho uma dúvida em questão, assim, esses clipes que foram, digamos, o temporário, que foi aplicado no paciente, e daí o cirurgião retira para colocar o definitivo, esse clipe a gente pode descartar ele no centro cirúrgico, ou o correto é entregar para o paciente junto com os documentos em anexo dele? Bom, na verdade, geralmente o distribuidor ele tem que ter uma garantia de que esse clipe não vai ser usado novamente. Tá certo? Então, você pode fazer do jeito que você achar melhor, mas você tem que ter documentos falando que aquele clipe foi descartado, que ele foi segregado de alguma forma. Você pode dar para o paciente, leva de presente, para você lembrar, não sei, mas ele vai assinar lá que você deu. Você tem que ter sempre um documento provando que aquele clipe não vai voltar a ser usado. Às vezes você deixa no hospital lá, sei lá, vem um doido lá, não sei, tudo pode acontecer no hospital. Né? Então você tem que ter uma garantia de que esse clipe não vai voltar a funcionar. Né? Hoje nos hospitais, assim, que eu consigo observar é que caso o cirurgião descreva na descrição que ele abriu o clipe, mas não utilizou, que esse clipe foi descartado, nós, como fornecedor, né, que a gente compra da Édica e está fornecendo, repassando para o hospital, a gente não recebe esse clipe. Então, o indicado é o cirurgião escrever na descrição da cirurgia que o clipe foi utilizado, mesmo que ele não seja utilizado, senão o hospital não paga para a gente. Isso, mas ele teria que escrever isso, porque o temporário, mais que ele foi retirado, ele foi utilizado. Sim, mas o hospital não entende, né, dessa forma.
vai ter que descrever. Aí você precisa colar na saída de sala a etiqueta do produto. Até na descrição do doutor, se ele tiver onde colar, também é legal colar, uma vez que vem, né, uma quantidade suficiente de etiquetas. E aí você tem a comprovação de que o material foi aberto, que é de uso único, e você tem a palavra do cirurgião também. Obviamente, quando cair no auditor, isso não vai aparecer numa imagem pós-cirúrgica, porque foi utilizado durante a cirurgia, né? Então, é a mesma máxima dos parafusos IMF, né, que a gente usa para cirurgia ortognática. Então, também, eles são usados somente no período transoperatório, né? E depois eles são retirados também e descartados. E aí também é a mesma coisa, tem que colar a etiquetinha e tal, e não vai aparecer, obviamente, numa imagem. Mas a gente tem sempre que tomar cuidado, prestar atenção com essa descrição. Esse é o ponto, viu, Thaís? Exatamente, Outra coisa, Thaís, assim, interessante também, os temporários são um problema no sentido do seguinte: como ele não fica implantado, às vezes o médico quer usar ele 2, 3 vezes, né? Então a gente sabe de casos, de hospitais, de lugares que o pessoal quer economizar. Então, assim, para não usar o temporário, eles guardam, autoclavam, esterilizam no oxetileno e utilizam de novo. Mas, assim, nós, fabricantes, não sabemos disso. Oficialmente não autorizamos isso e não podemos ser coniventes com isso. Vocês também não. Então, se acontece, é por conta e risco do hospital, né? A gente tem que realmente nos resguardar, porque, na verdade, o temporário, ele é registrado, como eu falei, como ele pode ficar implantado, ele é registrado, ele está na família, o registro dele é como se ele fosse um implante. Então, ele também, apesar de ser temporário, ele é um produto de uso único. Então, a partir do momento que ele abriu, que ele utilizou, ele pôs lá e tirou, ele foi utilizado. Não interessa. Exato. Você tem que colocar a etiquetinha lá, foi utilizado, acabou. Exatamente. Isso aí. Ok, pode continuar. Bom, aí sobre as baterias, né, gente? Que igual eu falei dessa caixa aqui, essa aqui é de 30, igual vocês viram aí, né? É com 30. Então, essa aí, por exemplo, ela foi montada através da nossa experiência de anos, que são os clipes que mais saem, os mais utilizados, né, pelos neurocirurgiões. Vocês podem reparar aí que tem clipes que se repetem muito. Por exemplo, olha lá, o MX30 tem 1, 2, 3, né? O 40, ele se repete. Então, é porque eles realmente são mais utilizados. Então, a gente dá uma sugestão para o distribuidor, para começar o trabalho, por exemplo, com esse tipo de bateria. Mas nada impede de você ir no neurocirurgião, no médico mesmo. Falar, doutor, dá o catálogo, né? Vocês têm o catálogo aí, se vocês não tiverem, eu vou mandar mais para vocês. No catálogo lá, ele mesmo escolhe, ele mesmo pode montar, customizar, ele mesmo pode montar a bateria dele. Porque tem médico que gosta mais de fenestrado. Então, assim, depende muito do neurocirurgião. Então, assim, essa aí é porque é a sugestão mesmo, porque a gente sabe que sai mais. Essa de 60, por exemplo, para você ver quantos 40 tem. XT40, reto de 9. São muitos. 30, são muitos. 20, são 2. Porque realmente sai mais. Tá? Mas nada impede de vocês levarem o catálogo para o neurocirurgião e falar, não, você pode escolher, você pode montar. Opa, tá cortando. Tá cortando. Isso é interessante. Tá cortando. Tá cortando? Cortou. Agora, voltou? Voltou. Voltou? A internet, né, tá ruim. Tem essa de 90 clipes. Vocês entenderam a de 60 que se repete? Sim. Tá. Sim. Então, essa tem a de 90, igual eu falei, que dependendo do hospital, a demanda é muito grande, você coloca lá 3 baterias, né? Que aí são 3 de 30. Os clipes mais usados. Inclusive, essa tem até o sobreforça, né? Tem mais temporários do que a outra. E nada impede, não sei se vocês escutaram, do médico, do neurocirurgião, ele mesmo montar a bateria dele, do jeito que ele quiser. Bom, agora sobre os aplicadores. Gente, sobre os clipes, vocês têm mais alguma dúvida?
Pessoal, aproveita para perguntar aí que vocês estão falando com pode quem mais perguntar. entende de clipe no universo. Tem que aproveitar o momento. Eu só estou aqui desde os 13 anos. Então. Bom, qualquer coisa também, no final também a gente fica aberta às dúvidas. Bom, os aplicadores, gente, também, como os clipes, são muito importantes. Por quê? Sem eles, né, não tem jeito. Ele é o que nós vamos aplicar o clipe. Então, o nosso aplicador, a gente tem 2 tipos de aplicador. O aço inox e o de titânio. Só que o de titânio, a maioria dos neuros não gostam. Por quê? Porque ele é muito leve. Ele não dá aquele peso na mão. Então, ele é muito leve. Eles falam que ele tem que ter um pesozinho. E o titânio é como se não tivesse quase nada na mão. Muito leve o material. Então, o que mais sai realmente é de aço inox. Então, a gente tem vários modelos. Só que os mais, assim, que saem mais mesmo, é esse aqui que é o baioneta, né? É esse que está na foto aí. Você pode ver que ele é baioneta aqui, ó. Justamente por causa do ângulo. O ângulo aqui da visão aqui assim, ó, é bem melhor para o médico, né? Então, a maioria dos neuros preferem ele. O formato dele é perfeito. Ele tem essa travinha aqui, ó, onde ele trava o clipe aqui dentro. Põe o clipe aqui, ele vai e trava. Travou. Agora, tem médico também que arranca essas travinhas, vocês não acreditam, né? O médico que vem arranca essa travinha. Então, são vários tipos. A ponta dele pode ser reta, 90. Então, são vários modelos. Mas o que mais sai é esse mesmo, tá? Os outros, vocês podem ver no catálogo lá também, tudo é feito sob encomenda. Só se o médico pedir, mas geralmente é esse mesmo que eles gostam. Tá. A internet tá muito ruim, né? Tá ruim aqui? Devagar aí. Você vai nessa hora. Essa é a embalagem, que ele vai na embalagem, né? Essa embalagem é unitária, tá? Individual. Uhum. Essa caixa aço inox aí, metálica também, ela é ótima por quê? Para colocar no autoclave. O que acontece? Quando o pessoal vai sem essa caixinha, eles colocam esse aplicador, às vezes, junto com outros materiais. Tá dando para escutar, gente? Sim. Sim. Eles colocam isso aqui junto com outros materiais dentro do autoclave. Aí, esse material pode enganchar essa molinha aqui, ó, essa travinha, com outros materiais. Aí, ele vai perder a regulagem dele. Uhum. Então, a gente indica vocês terem essa caixa, justamente para ele colocar. Você está vendo que eles ficam encaixadinhos na caixa, e aquilo ali é só colocar dentro do autoclave e não tem problema nenhum. Ele não vai ter danificação nenhuma. Essa caixa é muito importante. Sim. Aumenta a vida útil do instrumento, né? Isso. Bom, é isso. Sobre aplicar, você também tem mais alguma dúvida? Eu vou falar sobre a advertência daqui a pouquinho, que é muito importante também. Disso para falar de advertência, eu posso falar? Pode começar, já tá aí, Tá. já tô completo aqui. Bom, as advertências é o seguinte. Gente, desculpa, eu esqueci de falar que dentro da embalagem secundária, que também é muito importante, dessa embalagenzinha secundária aqui, além das etiquetas que eu havia falado, vai a bula também, tá? A instrução de uso. Aqui ok. tem tudo sobre o clipe, tudo. Tem pressão, tem tudo que você imaginar tá aqui. Dentro da instrução de uso, tá? Ele vai dentro dessa caixinha. É a nossa Bíblia. Fala que é a nossa Bíblia. É a nossa Bíblia. Ela ficou tão grande que quase não cabe. Fica maior que o clipe. Mais que colocamos em inglês agora também, aí tá enorme. Bom, gente, então as advertências e preocupações é o seguinte. O clipe, igual nós falamos, é de uso único. Tá? O reprocessamento é proibido pela norma, pela RDC 156, né? É totalmente proibido pela Anvisa. A gente pede para não autoclavar, porque vocês viram o que acontece.
O clipe retirado da embalagem e não utilizado deve ser descartado, igual nós falamos. Manter o produto. Vocês que são distribuidores, vocês devem manter o produto sempre em um lugar longe da luz solar, né? Um armário que não tem aquecimento, uma parede que não tem aquecimento, né? Uma temperatura ambiente. Não é recomendada alteração de conformação do clipe para ajuste de modelo, quer dizer, não é o médico não pode ficar mexendo no clipe, ninguém pode mexer no clipe, igual a Adilson falou. No máximo, abrir ele 10 vezes na hora de cirurgia ali, no máximo. Como já falamos também, o produto tem validade de 5 anos, tá? Não utilizar, se por acaso chegarem para vocês aí, vocês fizeram um pedido, chegou a embalagem aí, ela está danificada, não utilizem, tá? Entre em contato com a gente, que a gente faz a troca desse produto, tá? Nunca utilize nenhum clipe com embalagem danificada, de qualquer forma que seja. Manter a rastreabilidade dos produtos no livro da série e não do lote, porque geralmente o que acontece? A rastreabilidade a gente consegue manter ela melhor pela série, né? Porque o lote, a série é cada um. O lote pode ser 30, né? Eu tenho 30 peças, o meu lote é 30 peças, mas cada um tem uma série. Então, eu tenho que rastrear ele pela série, tá? E isso tudo, não se preocupem, que vai tudo nas etiquetas, tá? Aí vocês conseguem fazer a rastreabilidade aí. Perfeito. Bom, o aplicador, o que acontece? O aplicador é muito importante também. Por quê? Tem um aplicador, são dois tipos de aplicadores, assim, um para mini clipe e o outro para clipe permanente. Então, quer dizer, o permanente ele vai servir para todos os permanentes, inclusive fenestrado, temporário, não tem problema. O mini é só para o mini, porque tem clipe que é bem mini. Então, se você pegar um aplicador de mini e encaixar no permanente, eu vou danificar a mola desse clipe. E assim ele vai perder pressão. Então, eu vou perder esse clipe. E fora que posso ter uma complicação na cirurgia. Então, por isso que o aplicador, ele vai gravado aqui do lado, tá? Ele vai gravado aqui do lado. Aplicador para mini clipe. Aplicador para clipes standard, tá? E fora que a boquinha dele também, ó, você consegue perceber tranquilamente que um é bem maior do que o outro. É diferente. Por isso que o estojo para o aplicador tem lugar para 2 aplicadores. Exatamente. É um para mini e um para standard, tá? Perfeito. Então, assim, também, como diz aí, você educar e treinar os instrumentadores, justamente isso, para quando pegar o aplicador, verificar se eu estou usando o aplicador permanente standard para clipes standard e o aplicador mini para clipes mini. Tá? Puxa, isso que você está falando é tão importante, porque é muito importante. Se a gente não instrui o cirurgião, né, sobre essa diferença do aplicador, e se ele usa o aplicador do standard no mini, por exemplo, e compromete a pressão... Ele não vai abrir totalmente. Ele não vai ter a abertura dele toda, porque a boca dele é maior. Ou seja, o uso de um aplicador errado que vai danificar a pressão do clipe, o resultado pode não ser o esperado, e o cirurgião vai sair falando... o cirurgião vai sair falando que o clipe não presta. Já aconteceu isso. Por isso que hoje em dia, os novos clientes nossos, vou falar que a gente exige, mas a gente pede muito para ter um instrumentador, uma pessoa que possa tomar conta do material no hospital. Sim. Entende? Porque é uma forma das pessoas estarem orientando. Né? Se a pessoa coloca esse material lá, joga no hospital e pronto, entendeu? Isso pode vir a acontecer. Sim. Né? Sim. Então é bem complicado. Perfeito. Tá, então vou passar um videozinho. Um videozinho até... Tira seu som depois. Vou tirar. Aí, inclusive, gente, esse videozinho, se vocês quiserem, a gente mande para vocês passarem para os seus vendedores, para os seus instrumentadores. Esse vídeo é bem legal.
Acho que o pessoal não está ouvindo o som do vídeo não, né? Não. Gisele, deixa eu fazer aqui, que acho que a minha internet está melhor. Tá bom, então eu vou tirar. Espera aí. Tá. Vou sair. Foi? Para o implante seguro Foi. de clipe para aneurisma ática, é imprescindível a utilização adequada dos aplicadores. Antes do uso, sempre verifique o tipo adequado de aplicador para o modelo de clipe escolhido. Para mini clips, aplicador tipo mini, ponta menor. Para clips standard ou fenestrado, aplicador standard, ponta maior. Observe também as especificações gravadas nas molas dos aplicadores, indicando o modelo de clipe compatível com o mesmo. Colocação dos clipes no aplicador. Aplicador convencional, reto ou baioneta. Segure o aplicador pela haste, na parte dos furos. Segure o clipe ádica pela ponta e coloque-o perpendicularmente ao aplicador aberto. Posicione os ombros do clipe emparelhados com as pontas do aplicador. Feche o aplicador com cuidado e trave-o, observando se vai permanecer com os ombros do clipe emparelhados com as pontas do aplicador. Aplicadores vários ângulos e articulados. Segure o aplicador pela haste, na parte dos furos. Coloque o clipe ádica com o aplicador aberto e sem angulação na haste ou nas castanhas. Posicionar os ombros do clipe bem encaixados nas castanhas. Fechar o aplicador e travar. Somente depois de travado, girar a haste ou o clipe nas castanhas. Principais recomendações. Recomenda-se que o procedimento de abertura do clipe seja realizado o mínimo de vezes possível, para que não haja degradação da força de fechamento. O manuseio dos aplicadores deverá ser feito por neurocirurgiões, instrumentadores ou pessoal devidamente treinado. A limpeza e esterilização deverão ser feitas por métodos válidos e de forma a não comprometer os ajustes do aplicador. A ADICA recomenda que a manutenção dos aplicadores seja realizada semestralmente, garantindo assim suas boas condições de uso. Antes do uso, verifique sempre o tipo de clipe para definir o aplicador correto. Utilize aplicadores específicos para os clipes ADICA. Para maiores informações, entre em contato www.adica.ind.br. Muito legal esse vídeo. Se não me engano, também está no site, gente. A gente pode estar mandando para vocês. No site, se vocês não acharem no site, pode pedir que a gente manda também. Hoje é fácil, a gente pode mandar isso até pelo WhatsApp, né? Sim. O catálogo também vocês conseguem baixar pelo site lá, e a gente pode mandar no WhatsApp também, quando precisar. Às vezes o pessoal está numa reunião de emergência, a gente manda, e hoje está muito fácil, tá? Sim. Tanto certificados também, tudo que a gente precisa para licitação ou para apresentar para algum cliente que exige. A gente também tem certificados todos lá no site. Ok. Aí é isso. Não sei se ficou alguma coisa, assim, na hora que a gente está falando, a gente acaba pensando muita coisa, mas é muita coisa mesmo. Então, assim, a questão dos aplicadores, ela falou assim, é muito importante, é tão importante quanto o clipe. Eu falo que é mais importante do que o clipe, porque é o que você falou. Se você fizer mau uso, né, o problema, né, a culpa vai cair em cima do clipe, né, do produto, não é do aplicador, porque quem não sabe usar vai achar que o clipe não tem pressão, que o clipe não está abrindo direito. A gente, inclusive, já recebeu o clipe aqui totalmente amassado, aberto. Enfim, parece até que foi sabotado, de tão amassado que estava, né? Mas acontece. Então, se a pessoa não souber usar o instrumental direito, eu falo que, assim, que as reclamações que a gente tem, os problemas que a gente tem com o nosso clipe, é tudo em função do uso. Não é em função da qualidade do clipe, é em função do uso.
Então, a educação que tem que ser feita não só na questão da esterilização, que é vamos dizer assim, os dois gargalos maiores que a gente tem. Essa questão de trabalhar com produto de uso único e de trabalhar com um produto que depende de uma pinça aplicadora que é complicado de mexer. Então, isso aí realmente precisa de muita educação, muito treinamento. Aí a gente está à disposição, gente, né? Se vocês quiserem depois mais algum detalhe, quiser marcar outro dia com mais pessoas, a gente está à disposição. Aproveitar que a gente está em casa, que a gente tem facilidade de fazer isso agora. Sim. Qualquer dúvida aí, vocês podem falar, agora estou tranquilo. Espero que tenha ficado. Opa, parece que cortou de novo. Pessoal, tem alguma questão aí? Fiquem à vontade. Amanda, tem alguma coisa para perguntar? Claro, Felipe, se não ficou também, Elias. está aqui, pode chamar a gente no WhatsApp, qualquer lugar. Eu estava olhando o chat aqui, acho que ninguém mandou nada no chat, né? Pelo menos eu não estou vendo nada aqui. Não, ninguém mandou nada. Ninguém mandou. Legal. Manda lá, Felipão. Eu não sei se a gente tem exclusividade na Adica. Acredito que não, né? Tá baixo, acho. Não estou ouvindo direito. Porque assim, gostaria de saber se o trabalho foi feito. No caso Não estou te ouvindo, Felipe. Tá baixo. Fala mais alto, Felipe. Vocês estão com dificuldade de ouvir o Felipe também ou só eu? Tá bem ruim também. A Gisele também veio até pra cá, porque o dela tá horrível ali. Eu vim até para a sala do Adilson aqui, que o meu não tá, falhou, foi tudo agora. melhorou um pouquinho. E eles tiveram dúvidas? O Felipe tava falando. Tá baixo ainda, Felipe. Pode falar, Felipe. Tá baixo. Acho que ele está com problema de conexão. É. Uhum. Mas vamos lá, qualquer dúvida aí que tiver mais alguém tem outra dúvida aí, até o Felipe conseguir restabelecer a conexão. Eu vou colocar aqui, não sei se vocês têm, eu vou colocar aqui no chat o nosso e-mail, que aí vocês podem mandar a dúvida também por e-mail para a gente. WhatsApp, eu tô mostrando aqui. Ou pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. Deixa eu estabelecer lá. Esse é o meu. Da Gisele. Opa! Maravilha! Legal, gente. Muito obrigado mesmo aí pela disposição de vocês, pela oportunidade. A gente vem fazendo um trabalho modesto aí com a Adica, mas a gente tem uma vontade muito grande de fazer um trabalho bem mais intenso, e por isso que surgiu essa ideia da gente pedir para vocês para conhecer mais, saber mais do produto e tudo mais, né? E, puxa, tô mais animado ainda, conhecendo mais sobre o produto, tendo essa oportunidade de saber mais até do processo fabril e tudo mais, todo o cuidado, toda a tecnologia aí que vocês desenvolveram. Então, com certeza, a gente vai estar mais próximo, mais juntos aí, desenvolvendo um trabalho mais intenso também com a linha da Adica. Nós que agradecemos, para a gente é um prazer, viu? Eu acho isso assim maravilhoso, porque as pessoas que trabalham com o nosso produto, ela tem que conhecer o produto, né? Ela tem que saber como agir, né? Como treinar, como orientar os seus instrumentadores, os seus vendedores. Então, por isso que eu falo, viu? A gente está sempre disponível, o dia que vocês quiserem, a Adilson já passou o telefone, qualquer problema, no WhatsApp mesmo a gente tira dúvida, tá bom? Está sempre à disposição. Tá certo. Valeu, então. Agradeço também. Obrigada, Gisele e Caio. De nada. O Caio que está sempre aqui na linha de frente, né, com os pedidos, com o atendimento primeiro com vocês aqui. Mas olha só. Está sempre por aqui.
E eu Pô, queria que pedir legal. desculpa também, porque a gente, na verdade, a gente fica meio falho. Igual você falou, como a gente tem um relacionamento pequeno, a gente acaba não passando, às vezes, tudo que a gente tem de novidade, tudo que vocês têm de disposição aí. Hoje vocês podem muito usar. A gente brinca assim, às vezes a crise vem para melhorar, às vezes não. Mas, assim, essa pandemia, às vezes, a gente tem que tirar pelo menos um pouco de vantagem disso. Sim. Treinamento como esse que a gente não fazia habitualmente, a gente está fazendo, e isso aí a gente está vendo que é um ponto forte que a gente precisa usar mais mesmo, né? Ainda mais a gente que está longe de vocês. Mas o convite fica aqui, né, para vir conhecer mesmo, pessoalmente a arte, para vir conhecer a linha de produção. Quando vier, viu, para Minas, para Perfeito. BH, vem conhecer. Opa, vamos sim. Então tá bom, gente. Tá Muito joia, obrigado gente. mesmo. Prazer a Obrigado, todos. viu, Gisele? Obrigado mesmo, Adilson, Caio, pelo Agradecemos suporte também. todo aí. Valeu, gente. Um abraço forte para Valeu. vocês. Valeu. Outro. Até mais. Até a Obrigada, próxima. Gênesis. Tchau, bom Obrigada por dia. tudo, viu, gente? Bom dia. Bom trabalho. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau.